Como é que foi de almoço aí? A gente não conseguiu tempo ainda de comer uma comida mineira aqui, de tradição. A gente vai tentar conseguir uma horinha para ver aí, né? Bom, a gente está aqui para falar sobre governo, contas públicas, licitações, modalidades, tá? Eu vou explicar para vocês e dar uma ideia de mercado, de licitação, um negócio mais mercadológico, tá? Para ter uma ideia de o que é o governo, quais as suas divisões, quais os tipos de compra, uma visão mais geral da coisa. E a gente tem também um treinamento que é dado a nível mais profissionalizante, tem uma carga de 6 horas aí, que ao final dessa palestra eu vou explicar, tá? Meu nome é Alex Fórmulo, eu cuido do departamento de licitações dentro da DN Automação, em Porto Alegre, tá? Nosso objetivo é qual? É auxiliar a revenda em todos os processos licitatórios, desde o projeto básico, dentro de uma necessidade de um órgão público, até o processo de participação auxiliando a revenda. Então, normalmente a gente ensina a revenda a fazer todos aqueles passos no qual a saída do edital para o diário oficial é a finalização de um trabalho, tá? Então, a DN tem esse departamento hoje, muitos de vocês não conhecem, tá? E a gente tem cases aí bem legais de produtos dentro da parte de automação e dentro de informática, já implementados dentro de órgãos públicos e que geram rentabilidades bastante interessantes, tanto para a parte da revenda, quanto por parte do fabricante e distribuidor também, tá? A gente tem a receitinha de como desenvolver esses projetos. Normalmente a gente passa isso para as revendas parceiras dentro de um processo de capacitação, tá? Então vamos lá. O governo é o maior comprador do mercado. Você está preparado para vender para ele? O tópico que a gente tem dessa palestra é esse. Se a gente está preparado, tem conhecimento para atender um tipo de necessidade governamental, sendo material de consumo, sendo material permanente ou sendo serviço. O que é governo? Para vocês que estão aqui, quem quiser pode me dar uma definição do que é governo. O que quer dizer a palavra governo? Alguém aí se arrisca a dar um pontapé? Ninguém? Bom, a gente sabe que governo ele é constituído de 27 estados e 5.561 municípios, tá? E o governo hoje ele tem uma definição de organização que detém o monopólio do uso do poder público em um determinado território, no caso, o território nacional. E ele é dividido em esferas. Aí a gente tem as esferas federais, estaduais e municipais. Cada esfera com a sua própria fonte de recurso, ou forma de capacitação de verba, tá? Dentro das esferas, elas são referenciadas pelo Pacto Federativo, dentro de um contexto constitucional. Dentro dessas esferas existem também as funções do governo, que são o quê? Legislar, executar e decidir. Legislativo, executivo e judiciário, tá? Então a definição de governo mais ampla é essa, é uma definição bem simples, ou seja, tudo onde se envolve verba pública ou capital federal, em qualquer território do Brasil, tendo esferas federais, estaduais e municipais, pode ser definido como governo. Ou seja, é a União. Tá? Está presente em todo o território nacional. E essa é a hierarquia que é dividida o governo. Essa hierarquia, eu já dei a definição de governo. E ela é dividida também em sociedades de economia mista, em fundações, autarquias e empresas estatais. Ou seja, todo governo é dividido nesses segmentos. E é onde a gente pode comercializar produtos, sendo bens permanentes, não permanentes ou serviços. Tá?
Então a gente tem todo esse mercado para trabalhar. O conceito de cada uma é um pouquinho extenso. Então eu quero ver se eu dou continuidade no slide, na apresentação, porque a gente só tem 1 horinha. E lá no final, se sobrar uns 10 minutinhos, de repente eu volto para dar um conceito simplificado de cada uma dessas formas hierárquicas aqui que é dividido o governo. Porque em outras palestras a gente se estendeu nesse assunto e acabou perdendo o final. Então lá no final eu vou ver se consigo dar o conceito de cada uma dessas, tá? Vamos lá. Qual o volume anual de compras governamentais? A gente tem em 2007, isso computado, tá? 120 bilhões de reais em cima de licitações, compras públicas. Esse número foi apurado no ano de 2007. Em 2008, a gente teve 285 bilhões de reais apurados em compras públicas, através de licitações. Uma dispensa licitação é uma licitação. Recebi um questionamento de uma revenda aqui agora há pouco. Poxa, tem um órgão público que compra sem licitação? Tem, mas mesmo assim é uma modalidade de licitação que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas é um mercado bem interessante e que gera um volume de compras legal, tá? Se a gente pegar esses... e esse dado aqui... Para 2009, já tem apurado 350 bilhões até hoje, tá? A fonte disso é o Valor Econômico, vocês podem acessar ali o site. A gente tem uma previsão de compra ultrapassando os 400 para esse ano de 2009, por investimentos em tecnologia da União, tá? Então isso tende a ter muitas compras futuras aí dentro de renovação de parques e infraestrutura tecnológica. Então, dando continuidade, se a gente pegar esses 285 bilhões e comparar a 308 bilhões que uma Nestlé faz hoje, a 502 bilhões que um Walmart faz, é um valor bem significativo. Ou seja, a gente quer mostrar isso aqui, que através do governo a gente consegue também chegar a valores de compras de grandes organizações multinacionais e corporações, tá? Presentes no mundo. Então, dentro do governo, a gente também consegue ter contas tão grandes quanto em algumas multinacionais. E quando a gente consegue pegar uma esfera que tem todas as secretarias ligadas a ela, a gente consegue também ter um fornecimento a nível nacional. Então, isso aqui é um comparativo que a gente faz com referência a grandes empresas aí do mercado, tá? Se a gente for pegar o PIB do Brasil, que é 1,9 trilhões de reais, a gente vai notar que a gente tem em compra governamental 13% do PIB nacional. Ou seja, o governo hoje é o maior comprador do país. É difícil você ter um cliente hoje que gere 13% de PIB de um país, tá? De produto interno bruto de um país. Então esse é um dado muito interessante que a gente leva para as revendas e que muitas vezes revenda, fabricante, até mesmo distribuidores não têm a consciência do poder de compra que um governo tem hoje dentro de uma necessidade. Aqui a gente tem um conceito de licitação. O que é uma licitação hoje? A gente tem os conceitos segundo a administração pública, ou seja, um conceito embasado dentro da lei. Tá? E a gente tem o conceito próprio também que a gente desenvolveu, que é bem mais simplificado. Mas só para vocês entenderem, o que é uma licitação? É o processo formal que permite à administração pública contratar com terceiros e, segundo o artigo 3º da Lei 8666, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, tempo que o edital demora até ser publicado, ou precisa estar publicado, né? Proibidade administrativa,
Vinculação ao instrumento